Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuamos dando essa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu fiz um react anterior sobre esta moça chamada Heloísa Carim e o que mais me chamou a atenção é que o vídeo é tão cheio de falsidades, tão cheio de incoerências, que eu fico assim me perguntando por que um tipo de conteúdo desse nível ganha tantas visualizações. E é explicável porque o vídeo, apesar de tudo, é bem editado, é bem dinâmico, tem até um aparente senso de humor, e a mulher quer posar de inteligente, quer posar de sabichona, de nerd, coisa parecida. Veja, eu não estou dizendo aqui que a Heloísa Carim seja burra, acredito que ela não seja. Ela só é uma mulher muito desinformada, mas desinformada assim que é de uma ignorância abissal. Podemos deduzir assim. Resta saber se a ignorância dela é honesta ou é desonesta. Não? Aí fica a critério do público. Mas no meu humilde entender, como uma típica evangélica que ela é, evangélica brasileira, ela não deve ter muita leitura sobre a história do cristianismo, salvo, evidentemente, aquelas leituras enviesadas que as seitas evangélicas vendem para os seus fiéis. Então, logo, a gente também não pode muito culpá-la sobre isso. Mas, se o conteúdo é muito ruim, diga-se de passagem, podemos deduzir também do texto descritivo que ela dá ao seu próprio vídeo, né? Em que ela mesma se contradiz, ela se contradiz completamente, né? Vamos lá. Ela escreve nos seguintes dizeres: se Jesus não fundou a Igreja Católica, que religião ele fundou? Vejam que no vídeo anterior ela diz: Jesus Cristo fundou uma igreja e não era católica. Depois ela diz que a igreja é católica, mas também a igreja não é romana. E assim sucessivamente. Fica num círculo vicioso de erros e as pessoas, pelo fato de acompanhar o movimento das informações, não percebem as incoerências. Porque acham bonitinho. Porque realmente a igreja de Roma é assim, assado, cozido. Não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, ela tem já um público já viciado de baboseiras a respeito disso. Mas, afinal, se Dona Heloísa Carim diz que a igreja não fundou a Igreja Católica, né? Que Jesus não fundou a Igreja Católica, me desculpa aqui, que religião ele fundou? A resposta é simples: a igreja dele. Olha, nós temos inúmeras igrejas evangélicas das mais estranhas. Temos a igreja do chapéu de alumínio, nós temos a igreja do beco da esquina, a igreja Jesus Salva, a igreja Jesus Te Ama, a igreja até Bola de Neve. Agora, a Dona Heloísa Carim pode se tornar pastora da sua própria igreja, chamada a igreja dele. Poxa, tá aí, original, viu? Original a sua definição de igreja. Quer dizer, a igreja que nós conhecemos fundada por Cristo não é católica, é a igreja dele. Puta definição, viu? E isso porque essa menina é acadêmica, ou pelo menos ela vem de credenciais de escritora e acadêmica. Bom, mas se o Lucas Gesta, que o Lucas Gesta também vem dessas credenciais acadêmicas falando barbaridade sobre a história do cristianismo, então não me surpreendo com a Heloísa Carim. Mas vamos lá. O cristianismo foi fundado por Jesus. Toda igreja que segue Cristo fielmente tem nele o seu verdadeiro fundador. Aqui, quando ela fala que o cristianismo foi fundado por Jesus, porque ela, por um lado ela fala de igreja e por outro lado ela fala de religião, né? Quer dizer, ela faz uma pergunta: se a Igreja Católica não foi fundada, que religião ele fundou? Quer dizer, a religião que ele fundou foi uma igreja. Quer dizer, ela não sabe muito bem definir o que é uma igreja ou o que é uma religião, mas tudo bem. O cristianismo foi fundado por Jesus. Primeiramente, aqui ela parte da pressuposição de que o cristianismo é uma ideologia, né? É uma ideologia. Jesus Cristo deixou uma ideologia chamada cristianismo, e toda a igreja que segue essa ideologia chamada cristianismo é necessariamente cristão e, portanto, pela lógica, é a igreja cristã. Só que aqui existe uma falácia em torno do que você está falando. Jesus Cristo, na verdade, fundou uma igreja e um corpo doutrinário em torno dessa igreja. Então, na verdade, a doutrina cristã é indissociável da fundação da igreja. Então, não é dizer, olha, toda igreja que segue Cristo é a igreja. Não, não é bem assim. Já começa pelo fato de que a única igreja que segue Cristo é a igreja fundada por ele. Não é qualquer igreja, não é qualquer segmento que diz, agora eu aceito Cristo, pronto, e já estamos resolvido o problema. Então você confunde cristianismo e igreja. Tá? Até porque o conceito cristianismo ele é bastante abrangente, ele é bastante polivalente e ele é bastante equívoco. E baseado nesse conceito abstrato em que você apela chamado cristianismo,
você nega que exista uma igreja. Só que, historicamente falando, sim, a igreja nasce católica, porque se nós entendermos a palavra católica, ela é a igreja universal, ela é a igreja que diz todo respeito, diz respeito a todos os povos e todas as nações, assim sucessivamente. E inclusive, eu expliquei no vídeo anterior que a primeira menção a essa palavra é já no século I, entre o século I e II, no caso, Santo Inácio de Antioquia, né? Na carta aos esmirnenses, né? Esmirnenses, desculpa. Vou fazer uma correção aqui de pronúncia. Então, quer dizer, o que você está falando não tem valor histórico algum. Porque, querendo ou não, a igreja católica, ou melhor, a igreja de Cristo, ela é uma igreja histórica. E como igreja histórica, ela está atrelada ao tempo e ao espaço. E quando os apóstolos morrem, essa igreja não morre com os apóstolos. Essa igreja tem continuidade. O próprio Jesus Cristo já promete essa continuidade. Eis que vos assistirei até o final dos tempos. Ora, ele não está se referindo apenas aos apóstolos, ele está se referindo à igreja, porque os apóstolos não viveram até o final dos tempos, não estão vivos até hoje. Não? Mas vamos lá. Aí ela bota aqui. Ele levantou líderes religiosos para iniciar a seita. Sim, os apóstolos. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Tá, tudo bem. Declarou que edificaria sua igreja. Sim. Quer dizer, aqui, quer dizer, os dois postulados contradizem o enunciado principal dela. Né? É paradoxal isso. Declarou que edificaria sua igreja. Pois também que diga que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te a chave do reino dos céus, e o que ligares terra será ligado aos céus, e o que desligares a terra será desligado aos céus. Mateus 18, 19. Ou seja, isso aí, inclusive, é um dos fundamentos da igreja de Roma. Ou seja, de que é o fundamento petrino da primazia de Pedro, que foi bispo de Roma. Mas vamos lá. Estabeleceu doutrinas espirituais e práticas para o seu povo, a base espiritual e moral da fé. Sermão da montanha, tal. Instituiu o rito sagrado. Tomou o pão, deu graças, partiu-lhes e deu-lhes dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ou seja, Jesus Cristo estabelece a Eucaristia. Mas só que eu fico impressionado, por que ela está citando certos versículos que dão razão à Igreja Católica? Não entendo isso, porque muitos protestantes não acreditam na presença real de Cristo. Na verdade, eu digo que a maioria dos protestantes brasileiros não acredita na presencial. Aliás, não acredita nem mesmo no valor dos sacramentos. Que dirá então da presença real? Para muitos protestantes, essa presença, na verdade, ela é simbólica, não é real. Então eu não entendo o tipo de citação que ela está fazendo aqui. Né? Confiou aos primeiros discípulos a missão de continuar pregando a fé que ele instaurou. Toda autoridade me foi dada do céu e da terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Né? Mateus 28, 18, tá. Portanto, Jesus não apenas pregou uma mensagem, ele fundou uma fé, uma comunidade e uma missão. Perfeitamente. Resta saber por que a senhora diz que essa comunidade não é católica. Se ela não é católica, ela é o quê? Ela é a igreja dele, segundo você? Igreja dele nunca existiu na história. Existe a igreja católica, sim. Se nós analisarmos bem, a igreja nasce católica. Se nós temos um registro do século I, ou seja, muito próximo dos apóstolos, diga-se passagem, e provavelmente um deles estaria vivo, como no caso João, e diz a tradição que Santo Inácio de Antioquia era discípulo de João, então podemos deduzir pela lógica que a palavra Igreja Católica já era usada pelos primeiros cristãos. E não é a igreja dele, não é qualquer um que acredita em Cristo, é igreja, esse tipo de coisa. E os protestantes gostam de abusar de versículos bíblicos de uma forma que não tenha uma conexão com a historicidade. Por exemplo, eles gostam muito de usar aquela palavra, né? Onde 1 ou 2 ou 3 pessoas têm o meu nome, eis aqui que eu estou com vós. No caso, Jesus Cristo está dizendo que pessoas que se reúnem no nome dele, ele está presente. Só que isso não é isolado de todos os outros versículos bíblicos e de toda a historicidade. Né? É claro, nós reunidos em Cristo, Cristo está conosco, mas está conosco dentro de uma verdadeira fé, do verdadeiro batismo, de uma verdadeira eclésia, ou seja, verdadeira igreja. Nós podemos nos reunir em Cristo numa falsa igreja, crendo em falsas doutrinas. Nós podemos criar falsas doutrinas em torno de Cristo. Quer dizer que aquelas pessoas que criam falsas doutrinas em torno de Cristo, então elas estão reunidas em nome de Cristo?
Evidentemente que não. Então você vê que esse tipo de expediente que o protestante se utiliza é um expediente casuístico e falso, diga-se passagem. Vamos lá. Portanto, Jesus apenas tal. Portanto, a religião que Jesus fundou é o cristianismo. Não, senhora, eu detesto essa palavra cristianismo nesse sentido, porque ela não seria bem pregada. Jesus Cristo fundou uma igreja, fundou um corpo doutrinário, um conjunto de ensinos. É isso que ele fez. Quando você fala que Jesus Cristo fundou o cristianismo aqui, como já reiterei aqui, você transforma o cristianismo numa ideologia. Numa ideologia que não tem raízes institucionais, numa ideologia que não tem raízes dentro da cultura e dos sacramentos, como também da inspiração divina. Jesus Cristo nos mostra uma nova revelação. E essa revelação se torna não somente um corpo doutrinário, como também institui o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Mas não é qualquer pessoa que se diga igreja. Não é qualquer indivíduo que funde a igreja dele. Ou funde a igreja, sei lá, do papel de alumínio. Ou a igreja descolada. A igreja do primeiro amor. Sério, eu já vi realmente uma igreja chamada Igreja do Primeiro Amor. É assim, parece assim coisa de namorado, sabe? Ah, o primeiro amor. Ai, meu Deus do céu. Aquela menininha de verão que deu um beijinho na boca. Oh, meu Deus, foi a primeira vez que eu beijei na boca de uma mulher. Esse tipo de coisa. Mas vamos lá. É a igreja que ele estabeleceu. E a igreja que ele estabeleceu é a igreja viva, composta por todos que o seguem e obedecem a Cristo. Aqui é uma redundância, porque onde é que está a definição de quem obedece e quem não obedece a Cristo? Qual é a definição de igreja? Tem outras coisas. Quer dizer, uma coisa muito genérica. Para quem se diz escritora, literata e não sei o que, e ela diz que ela é uma nerd, que sei lá e tudo mais, realmente é muito decepcionante, diga-se passagem. Isso, meus amigos, eu deixo aqui os seguintes comentários e até a próxima.